ao vivo para conversar com você sobre as más amizades do seu filho, como você pode evitar essa situação na sua vida. E aí, eu vou agora conferir se eu já tirei todos os barulhos do meu telefone, que ele é barulhento. Pronto, agora eu tirei. E vou fazer como eu sempre faço, vou convidar você a convidar outros pais, outras mães, quem sabe até meu celular está escorregando no tripé, não está ficando. Continua? Agora ele está torcendo. Eu quero te convidar a convidar, sabe? Por que eu quero te convidar a convidar? Porque é importante crescer sempre com alguém do seu lado. Por que isso? Porque senão você cai, você para no meio do caminho, e porque um ajuda o outro pai, a outra pessoa que tá aí com você, pode te ajudar a se manter firme e não abrir mão das mudanças que você quer ver em você e no seu relacionamento com o seu filho. Hoje eu vou falar sobre as más amizades, de que se alimenta, como dorme, onde vivem, tá bom? Vou aqui encaminhar para as pessoas. E vou aproveitar e vou dar esse tempo para você também encaminhar para outras pessoas, tá bom? Para mães que estão aí com você, para adolescentes mesmo que estão interessados em melhorar, quem sabe, aí além a fazer diferente. Vamos lá. As mãezinhas que estão sempre aqui comigo, estão logo aqui em cima, estou mandando para todas elas. As mães de adolescente. E eu vou parar por aqui pra gente continuar, tá bom? Bom, toda segunda-feira a gente tem um tema, a gente vai falar sobre alguma coisa. E hoje que tal, né? Vamos falar de más amizades. Bom, o que são essas más amizades? As más amizades são aquelas pessoas que os pais julgam que oferecem riscos aos seus filhos. Riscos físicos, emocionais, éticos, morais. Essas são as más amizades que a gente normalmente ouve falar. Quando os pais vêm falar comigo na clínica, até aqui mesmo no Instagram, o pessoal vem falar comigo, quando explica pra mim o que são essas más amizades, normalmente é esse tipo de coisa. É alguém que é alguém que bebe e o pai acha que não tá na idade. É alguém que tem alguns comportamentos que o próprio pai não gosta. Então, as más amizades, elas não são nada mais, nada menos que alguém que o pai ou a mãe julgam que oferecem risco à saúde física, emocional, ética e moral dos seus filhos. Agora, o que são esses riscos? Aí cada pai normalmente vê algo diferente. Tem pais que não veem como problema os seus filhos terem amigos que bebem, que fumam, porque é algo normal dentro de casa. Já para outros pais, ter um amigo, seus filhos terem um amigo que fala palavrão, já é um grande tabu. Ou alguém, os pais deles são separados. Percebe? Então varia muito de família para família. Então eu não vou entrar no mérito do que é verdadeiramente uma má amizade. Mas eu vou deixar claro que má amizade para os pais é isso. É aquela amizade que leva a um risco físico, emocional, ético, moral dos seus filhos, dos seus adolescentes, principalmente.
Agora, apesar de eu não pontuar, não começar, não ir por esse caminho de pontuar realmente o que eles fazem, essas más amizades, por que elas são taxadas de más amizades, eu vou deixar um alerta, que é importante que todo pai perceba essa questão. Ao julgar se alguém é bom ou não amigo, não é um bom amigo ou é um bom amigo para o seu filho, é que é importante você diferenciar o que é uma análise de riscos do que é preconceito. E aí eu fiz aqui uma escala do que a gente pode entender como análise de risco, o que a gente pode entender como preconceito e o que a gente pode entender como experiência pessoal. Porque experiência pessoal pode ser um grande problema. Vou explicar. Não tô dizendo que esse é o conceito de cada uma dessas coisas, tá? Eu tô trazendo dentro desse contexto de más amizades, do julgamento dos pais, de o que é e o que não é uma má amizade, ok? Então, é importante diferenciar se você está realmente fazendo uma análise de risco para o seu filho ou se você está sendo preconceituoso. Quando você está sendo preconceituoso, você pega uma característica, pode ser uma característica irrelevante, pode ser algo que tanto fez como tanto faz, mas é algo que você pega com regularidade essa característica e desgosta da pessoa por ela ter aquela característica. Fulano é tatuado. Às vezes você nem percebe que é porque é tatuado, mas você não gosta. Não, você normalmente sabe. Eu acho que quando a gente não sabe exatamente, é mais ali para experiência pessoal. Então, vou reformular aqui para ficar melhor compreendido. Quando é preconceito, você pega uma característica que pode ser irrelevante e amplia o foco e fala, olha, por conta disso não pode, por conta disso essa pessoa não pode ser levada em consideração, por conta disso essa pessoa não merece contato comigo, por conta disso eu posso ter medo, enfim. E não, você normalmente não usa essa característica só para distanciar o seu filho de alguém, mas você usa essa característica para não contratar para tua empresa, para não contratar para um serviço simples de casa. Quando alguém com uma característica dessa se aproxima, você se retrai, ou você se recolhe ou muda. Por exemplo, que eu falei antes, tatuagem. Eu não gosto de gente tatuada. Gente tatuada é gente drogada. Gente tatuada é gente que não serve pra nada. Tatuagem é uma delas. Questão de cor de pele, gênero, classe social, e são as mais que a gente normalmente percebe como preconceito mesmo, a diferença de religião. É crente? Deve ser chato. Não, vai começar a ladainha, não quero essa pessoa dentro da minha casa, não quero, vai te levar para o mau caminho, vai te levar a ficar meio doido, não quero. Deixa eu ver. Ixi, tem cabelo cacheado não pode. Ai, pobre, entende? Então você pega uma característica e amplia ela e pronto. Essa pessoa é ruim, não pode, é má companhia. Quando é uma experiência pessoal, você também pega uma característica que normalmente você não sabe dizer ao certo o que é. Às vezes você sabe, mas muitas vezes não. A pessoa não sabe o que exatamente aquela pessoa tem, parece um sexto sentido apenas, sabe? Não consegue justificar, é um sexto sentido. Mas tem alguma coisa ali. E às vezes é uma cor de blusa que a pessoa gosta de usar, uma expressão que a pessoa usa muito, uma cor de blusa. Quando a gente tá na faculdade de psicologia,
A gente aprende a entender o porquê que o cliente tá fechado para você. Às vezes pode ser algo que ele viu em você, que ele viu em outra pessoa. Você tem o formato do rosto e os olhos parecidos com o de alguém que fez ele sofrer, deu um pé na bunda dele, então ele já se travou em relação a você. Então, a experiência pessoal, ela traz uma única característica, normalmente, não é um grupo e tudo mais, mas que é baseado a uma experiência com relação a uma pessoa ou a uma situação, tá? Então, continua sem ser realmente uma base sólida para você julgar alguém. Continua sendo algo extremamente seu. Agora, uma análise de risco para você falar, cara, meu filho, você tem certeza que essa pessoa, você quer realmente manter contato? Análise de risco é diferente. Análise de risco, você não pega uma característica e pronto, essa pessoa já é ruim. Não, você pega várias características, você observa comportamento, você se permite conhecer, então, para então formar uma opinião. Isso é uma análise de risco, não é um julgamento preconceituoso ou baseado apenas na sua experiência profissional, pessoal, entende? É muito diferente. Até na hora de você conversar com teu filho, quando você tem uma análise de risco realmente feita, você não vai chegar pra ele e vai falar, não, porque eu não gosto desse menino, não gosto desse menino, para, não quero mais, não, o fulano vai estar? Não, então você não vai. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não sei, tem alguma coisa. Em vez de você ficar no não sei, em vez de você, aquele, você vai sair com aquele, aí você coloca lá o teu preconceito, e aí gera uma briga, porque o teu filho reconhece o teu preconceito, ou o teu filho reconhece a tua falta de argumento. E aí vai gerar atrito entre você e o seu filho, vocês vão se afastar. E não é isso que você quer, eu tenho certeza que não é isso que você quer, se afastar do seu filho. Então, o que acontece quando você faz uma análise de risco realmente para avaliar se uma amizade é uma boa amizade ou não? Você tem argumentos para sentar e conversar com teu filho. Cara, você observou que ele fala muito palavrão? Uma característica. Que ele bebe muito para a idade dele, ele não tem nem 18 anos e bebe disso tudo. Os pais dele não estão nem aí se ele volta para casa, se não volta. Então você trouxe aí um comportamento, uma observação sobre como é esse relacionamento familiar. Isso pode trazer para você realmente possíveis riscos, porque uma família desestruturada, a gente precisa ter um trabalho de acolhimento com a criança diferenciado, quando a família é desestruturada. Aquilo que ele falou daquele momento, quando a gente estava conversando sobre aquilo outro, não me pareceu uma postura correta. Aquilo que ele fez não me pareceu uma postura correta. Vamos ficar... Presta atenção, por favor, não sei o quê. Porque tudo isso que você vai argumentar tem a ver com os valores da sua família. Os valores que você está passando para o seu filho. E se você consegue argumentar, o adolescente, ele tende, mesmo que ele brigue na hora, e ele fala, mesmo que ele faça isso, ele tende a pensar depois. Ele vai observar depois. Por que ele vai observar depois? Porque tá ali, foi uma conversa tranquila, se você consegue ter uma conversa dessa, é porque o seu relacionamento com teu filho
É um relacionamento que tem espaço para diálogo. Então, se você falar, tiver argumentos, você vai abrir esse espaço para ele pensar, nem que seja depois, sobre o assunto, sobre toda essa situação, tá bom? Agora, de onde normalmente essas amizades surgem? Essas amizades têm uma origem linda, normalmente, que é na necessidade de pertencimento que o adolescente está vivendo. O pertencimento e a individuação são dois fenômenos que todo mundo precisa passar de forma saudável e completa para que a gente tenha uma vida emocional, mental, psicológica, dá o nome que você quiser, saudável. É necessário que haja o processo de individuação e é necessário que haja o sentimento de pertencimento dentro da família de origem. Porque senão a pessoa não flui. Hoje, especificamente, por conta do nosso tema, eu vou falar de forma mais focada no pertencimento. Em outro momento, a gente vai falar sobre a individuação. Semana que vem, a gente vai falar sobre a individuação, que é a live sobre a questão da identidade, tá? Formação de identidade e autoimagem. Bom, como é que surge, então, essa questão do pertencimento? Quando a gente nasce, a gente já nasce pertencendo. Quando a gente nasce, a gente não sabe que a gente não faz parte mais do corpo da nossa mãe. A gente leva 3, 4 meses para perceber isso. Primeira crise, eu percebi que eu não faço parte da minha mãe. Mais na frente um pouco, o bebezinho, ele tem outra vez essa situação. Por volta dos 7, 8 meses, ele tem a famosa crise da... Meu Deus do céu, eu esqueci o nome do negócio. Pra vocês verem como eu ainda tô parida. Muito parida eu. Mas ali por volta dos 7 meses, eles têm de novo uma crise relacionada ao pertencimento, que ele percebe que ele percebe que você tá indo. E que essa coisa do... Mas será que volta? Sabe? Então, o tempo inteiro, a gente passa por momentos que a gente tem que lidar com a individuação, o ser a si mesmo, porque a gente já nasceu pertencendo. Então, é natural. Mas o que acontece quando a gente deixa de ser um bebezinho e tá experienciando só esse pertencimento aqui, sabe? Físico, do toque. Quando a gente cresce um pouco mais, e agora eu vou falar da adolescência de forma mais focal, o adolescente ele tem a necessidade de se sentir pertencendo a um grupo, pertencendo a alguém. Então, como que isso tudo funciona? A gente desenvolve esse relacionamento desde a gravidez, a criança nasce, então ali ela sempre pertenceu. Mas chega um momento que, por estar começando a ser a si mesmo, e isso pode acontecer desde das crises lá da primeira infância, da criança ainda bebezinha, que a família começa a não aceitar a individuação dessa criança. Ela tá chorando muito. Só chora com fulano e não sei o que. Enfim, começa a cada reação de individuação, a cada reação de diferença em relação àquele ambiente, àquele grupo, a criança começa a ser posta de lado. A cada situação de independência, ela começa a ser tolhida. A cada situação em que ela começa a se colocar com opinião, ela começa a ser tolhida, principalmente na adolescência. Na adolescência é o momento que o ser humano ele quer se colocar de forma efetiva,
de forma opinativa, é quando a gente também percebe que os nossos pais são pessoas. Então eles começam a falar, pera, eu não vou comprar tudo que meu pai fala, porque meu pai não é um Deus. Meu pai, ele é uma pessoa normal, ele comete erros, ele comete equívocos, então eu vou sim, antes de comprar tudo que ele fala, eu vou pensar antes. Normal. Normal não é teimosia, não é desobediência, é parte de um processo evolutivo de ser humano. Se você não faz isso, você chega na sua vida adulta achando que seu pai é perfeito, maravilhoso, não consegue assumir as falhas que ele teve com você, com isso você não consegue perdoar, porque há um sentimento de mágoa ali. Então você não perdoa porque esse sentimento, você finge que ele não existe. Então ele tá sempre ali te matando por dentro. É um vírus backdoor, é uma doença que ninguém consegue diagnosticar. É um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa pelo pai e pela mãe, porque você não consegue aceitar que ele erra, que ele é humano. Então, é saudável questionar. É saudável ele falar, pera, eu vou pensar antes de fazer. Como assim? Não. Se o seu filho for assim com você, com alguém, ele vai repetir esse comportamento. Pode ser que ele repita esse comportamento com os chefes dele. E aí ele vai ser aquele funcionário que sempre leva a taca e tá ali e nunca muda. E nunca sai do emprego. Tá naquele marasmo. Não cresce profissionalmente. Ele pode ter esse mesmo comportamento de abaixar a cabeça e comprar tudo que fala a namorada ou namorado e entrar num relacionamento abusivo. Percebe como é importante dar liberdade para o teu filho te questionar? Sim. Quando você dá essa liberdade, você não perde a tua autoridade. Você, pelo contrário, você ensina ele a pensar sozinho. E isso é extremamente positivo para as outras relações, para ele não repetir esse comportamento com qualquer outro. Tá? E a pessoa que não pertence, eu falei muito, acabei falando bastante da individuação, mas essa pessoa que não pertence, que quando ele começa a querer se posicionar, começa a querer opinar, ele começa a ser sempre cortado, quando ele sente alguma emoção, ele é cortado, quando ele expressa, ele é cortado. Essa pessoa, ela passa a não se sentir pertencente naquela família. Ela se sente uma ovelha negra, ela acha que poxa, eu sou realmente um diferentão, minha família é toda assim, eu não pertenço a esse lugar. E mesmo que isso seja totalmente inconsciente, isso leva essa pessoa, esse adolescente, esse filho, a buscar pertencer em qualquer lugar. E aí é onde vem um grupo, as tribos dos adolescentes, é pela necessidade de pertencimento. E a gente sabe que existem vários grupos, pequenos grupos nas fases de adolescência. Em cada geração, esses grupos têm um nome diferente. Esses grupos eles vão se identificar de várias formas. Pensamento político, o que come, estética. Dentro de estética tem ali a roupa, tem o que gosta de ouvir. Normalmente tem muito forte a questão da marca da roupa, né? Não a marca etiqueta, mas a roupa, o estilo de roupa marca muito. Então, na minha cabeça veio aquela ondinha, né? Era o roqueiro dos anos 80, o punk dos anos 70, o roqueiro dos anos 80, o grunge dos anos 90, que evoluiu ali pro skatista no final dos anos 90 e meados dos anos 2000, que teve
existiu ali o gótico muito forte, com Marilyn Manson, Cradle of Filth, essa galera assim, essas bandas assim, que foi a minha fase. Aí depois veio um pouquinho mais de cor nisso, veio aquela galerinha ali do CPM 22 e emos e sei lá o nome das bandas que eu já não ouvia porque eu não gostava. Mas aí veio, hoje a gente tá vivendo as e-girls e os e-boys. Então existem as evoluções, às vezes os grupos continuam os mesmos, só mudam os nomes e algumas características, né? E aí o que acontece os adolescentes vão buscar pertencer. Mesmo que eles sintam-se pertencentes em casa, muitas vezes eles vão buscar também pertencer fora de casa. Por quê? E por que isso é tão bom? Porque ele precisa ter segurança para arriscar fora de casa também. Ele precisa começar a arriscar um relacionamento com um grupo maior, porque daqui a pouco ele vai estar na faculdade, ele vai precisar de um grupo de apoio diferente, uma rede de apoio diferente. Daqui a pouco ele vai ter desejo de criar uma família, estar com alguém. Então ele tem que sair sim do só pertencer dentro da família e buscar outros grupos de pertencimento. Maravilha! O problema, o não saudável é quando não há pertencimento dentro de casa. Então ele vai buscar pertencimento nos grupos de fora, não com segurança que eu tenho uma estrutura e eu tenho valores e eu tenho um lugar para pertencer, eu tenho uma raiz, mas eu também tenho asas. Quando ele não tem essa segurança porque não pertenceu na família de origem, aí o adolescente vai para querer pertencer de qualquer maneira, pertencer a qualquer grupo, e aí acaba que ele pode se posicionar se sujeitando a exigências ali que ferem a sua moral, a sua ética, o seu físico, o seu emocional, se sujeitando a situações que aí sim ficam marcadas as más influências, as más amizades. Então, para que o seu filho não se sujeite e não tenha um vínculo assim tão forte com as más amizades, é importante que ele se sinta pertencente em casa. Ele precisa se sentir pertencendo à sua família de origem. O que acontece com alguém? Eu listei algumas coisas. Nós tivemos um grupo de adolescentes esse sábado e eu expliquei um pouquinho para eles sobre individuação e pertencimento. E eles construíram, assim, fizeram uma lista de coisas que pessoas que não pertencem podem ficar com dificuldade de romper na vida. Por exemplo, quem não pertence é uma pessoa que não consegue se manter em nada. Não consegue se manter em um trabalho. Fica pulando de emprego para emprego, não fixa em lugar nenhum. Casamento. Não se sente seguro em casamento nenhum, então ele tá o tempo todo se separando, se divorciando, isso se mostra desde dos namoros. Aí a adolescente falou com uma cara assim, tipo, desesperada, sobre curso superior, vestibular, aquela pessoa que não se sente segura em curso nenhum. Falei, cara, eu nunca tinha feito essa relação. Porque normalmente quando a gente vai dar os exemplos, a gente fala com os adultos. E aí a gente fala de coisas de alguém que já tem uma vida. Então fala de casamento, fala de emprego. E você já pensou o quanto isso pode atrapalhar na escolha do vestibular do seu filho? Olha isso. É tão simples, mas é tão intenso. Enfim, ela tem o desejo de pertencer. E ser amado por quem ela é nos grupos. Só que ela tem o desejo. Se essa pessoa não pertenceu à sua própria família de origem, ela não vai ter segurança suficiente para continuar
ao longo da vida pertencendo. Porque se aquelas pessoas que são programadas geneticamente para me amar, se elas não me amam, se eu não consigo pertencer com elas, eu não vou pertencer a lugar nenhum. Inconscientemente é isso que fica anotado, é essa crença que fica marcada, entende? Então, na prática, eles querem ser aceitos por quem são. Só que não conseguem ser a si mesmos, porque não têm segurança suficiente em si. Porque se eu for eu mesmo, eu não vou pertencer. E aí é onde as más amizades passam a ter influência e passam a ser más. Porque você concorda comigo que se esse adolescente se sentisse pertencendo, se ele se sentisse seguro de ser quem é, dos valores que ele tem, ele poderia até ter esses amigos péssimos que poderiam levar ele para o mau caminho. Ele pode até ter relacionamento com essas pessoas na escola, mas essas pessoas não vão ter força suficiente para influenciar ele. Talvez ele acabe tendo mais força para influenciar essas pessoas, se ele se sentir amado, pertencente, querido dentro de casa, do que a má amizade sobre ele. E por que essas amizades tendem a confrontar tanto os pais? Se o seu filho está se envolvendo com más amizades, dá uma observada em como está o seu relacionamento com ele. O quanto vocês conversam, o quanto vocês se relacionam, o quanto vocês têm tempo de qualidade, de sorriso, de abraço, de carinho, de boa verbalização. Avalia isso. Porque normalmente essas más amizades tendem a confrontar os pais porque elas são um grito de pedido de socorro, um grito de pedido de ajuda. É por isso que essas amizades tendem tão fortemente a confrontar os pais. Porque é o filho falando, presta atenção em mim, mesmo que seja por um motivo negativo. Já que eu faço tudo e você não presta atenção em mim, já que eu já fiz de tudo que eu entendia que era importante pra você e você tá nem aí pra mim, você só continua focando no meu erro, no meu problema. Então, já que tá desse jeito, então foque em mim por alguma coisa negativa. Foque em mim porque você tá vendo o cara que eu tô saindo? Você não gosta dessa pessoa. Você não gostaria que eu fosse essa pessoa. Eu tava conversando, meu marido também é coach, e por conta da convivência comigo, ele acaba estudando comigo todos os cursos que eu estudo, ele estuda também. E nós estávamos conversando há um tempo atrás sobre essa relação entre pai e filha, normalmente, entre filho e pai, filho e mãe. Porque o que a gente tem observado muito mesmo? Você olha aquela família, classe média alta, ou de classe alta já mesmo. Então, aquele pai de roupa social, de terno, aquele pai, né, robusto, aquele pai arrumado. Aí você olha para a filha e os caras com quem ela anda ficando, os caras com quem ela anda saindo, se interessando, conversando com eles traduzem como peba. Então, aquele pai arrumadinho, aquele pai engomadinho, que tem a filha se relacionando com o seu extremo oposto. Um pai Mauricinho e a filha namora um peba. Por quê? Ela tá namorando o contrário do que é aquele pai. E isso a gente pode ver de várias formas. E
a que tem me chamado mais atenção e tem me dado mais angústia tem sido a questão de que esse pai engomadinho pode não estar presente, esse pai engomadinho, esse pai Mauricinho, ele pode não ser aquele pai que gera pertencimento, que gera segurança. E aí essa filha corre dele, foge desse pai, que só faz ela se sentir oprimida, que só xinga, que só fala mal. E ela foge para o extremo oposto, ou que esse pai de altas cobranças. Ou esse pai está tão ausente que ela vai correr para o extremo oposto porque ela deseja desesperadamente que esse pai olhe para ela e a salve. Sabe? Complexo de Édipo. Ela quer que esse pai salve ela do problema, do erro. Mas às vezes ele não tá nem aí, nem percebeu isso. Que a filha tá procurando o extremo oposto dele. Isso, eu tô trazendo essa relação menina com pai só por conveniência, porque poderia ser mãe com filho também. Porque, querendo ou não, essas referências cruzadas, elas são muito importantes para o desenvolvimento dos conceitos da criança, do adolescente, tá? Então, é importante a figura paterna e a figura materna na criação, sim. Somos pais separados, poxa, vocês são marido e mulher separados, vocês não são pais divorciados da sua criança, vocês são ex-marido e ex-mulher, mas vocês não são ex-pais dessa criança, desse adolescente. Então, vocês precisam, os dois, continuar sendo pais. Isso é muito importante, tá? Vou fazer um nugget disso para você mandar para todo mundo. Que você pode não ser mais casal, mas vocês ainda são pais. Vocês podem não ter mais aquela conexão. Vocês estão rompidos aqui, mas em vocês ainda existem frutos, que são os seus filhos. Então, ex-marido e ex-mulher, ok. Mas não existe ex-pai e ex-mãe. Você continue presente, porque teu filho, tua filha precisa da tua presença para entender e aprender e se desenvolver de forma saudável, ok? Vamos continuar. Gente, eu falo muito disso e eu martelo muito isso quando eu falo de divórcio, porque essa geração, gente, tá uma geração com muito divórcio, ficou fácil divorciar, não é mais culturalmente tão assustador, então as pessoas estão se divorciando muito, só que as pessoas não estão sabendo diferenciar divórcio, casal, marido e mulher, de separação de parentalidade. Então a gente precisa trazer à tona esse pensamento, a gente precisa desnormalizar essa coisa de que eu separei, eu vou me afastar dos meus filhos. Caramba, não, pelo amor de Deus. E mãe também não pode impedir que o pai esteja perto. Dificultada, aquela dificultadinha não é legal. Eu sei que dá um aperto no peito muito grande de permitir, de ai meu Deus, mas eu não sei com quem que ele ou ela tá se relacionando, então dá aquele aperto no peito, dá aquela coisa. Gente, eu entendo totalmente. Eu entendo totalmente. Entendo mesmo. Vocês sabem que eu sou irmã, que eu fui irmã. Então, alguns desses sentimentos eu compartilhava muito com a minha mãe. Eu tinha esses mesmos sentimentos. Dá um medo muito grande, eu sei disso. Eu sei que eu sentia um milésimo do que mãe e pai realmente sente. Mas eu entendo pelo menos uma fração disso. Mas a gente não pode privar essa criança, a gente não pode privar esse adolescente. Tá bom? Então, essas más amizades vêm para confrontar esses pais, vêm para confrontar você, se você está nessa situação,
Porque possivelmente vocês estão com um relacionamento doente, vocês estão com um relacionamento na UTI, seu filho está gritando desesperado por pertencimento, por amor, por reconhecimento. E as formas de você oferecer isso é entendendo essa criança, é entendendo a identidade desse adolescente, é entendendo como esse adolescente se sente amado, como esse adolescente se sente querido, entendendo como você também pode conseguir oferecer isso. Porque às vezes para nós é difícil oferecer da forma que essa criança se sinta, se entenda amado. Porque uma coisa é o amor expresso e outra coisa é o amor percebido. Às vezes a gente não percebe quando o nosso cônjuge está expressando amor. Como é que você espera que seu filho entenda 24 horas que você está expressando amor? Não é assim que a coisa acontece. Não é assim que as coisas são. Tá bom? Bom, eu vou então encerrar a live por aqui. Semana que vem nós vamos falar de construção de identidade. Tem muito a ver com essa questão de pertencimento e individuação. Então, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, tá bom? Vai ser parte, semana que vem já é a nossa semana de imersão da mulher protagonista. Então, já vai fazer parte, esse tema já vai fazer parte da imersão. De como surge a identidade no seu filho, ou seja, como surgiu a identidade em você, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso já fazendo parte da imersão da semana que vem, tá bom? Então a gente vai falar de como surge a identidade na criança, no adolescente, porque na verdade a gente precisa falar como surge em você essa identidade, essa autoimagem, tá? E a gente só vai conseguir construir isso, como surge, de onde vem essa tua autoimagem, como você começar a se amar verdadeiramente dessa forma, você entendendo realmente a origem. E quando eu falo com mães protagonistas, eu tô falando que você precisa ser protagonista para que o seu filho venha a ser protagonista também, tá bom? E se você tá chegando agora, a live foi uma live otimizada, eu fui bem direta, então volta, assiste o início, eu tenho certeza que você vai tirar ótimas aprendizagens para a sua relação com seu filho, tá bom? Então, até sexta, para a próxima live, 8 da manhã, e de noite, 8 da noite, a gente tem mais uma live que é sobre o filme dessa semana, que é O Estagiário, ou O Senhor Estagiário. Já vi esse filme com 2 nomes. Já tô na dúvida de qual é o nome. Na Netflix, se eu não me engano, ele tá como O Senhor Estagiário. É um filme muito bom, super indico pra vocês. Tá bom? Então, sexta-feira que vem, 8 da manhã, a gente se encontra. E depois, 8 da noite, a gente se encontra de novo. Tá bom? Então, beijo. Tchau, tchau.